Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma noite de devocional. Hoje nós estamos na nossa última semana da primeira parte. Fique calmo, o devocional não está terminando. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro vídeo a respeito desse devocional, desse livro que nós estamos estudando do John Stott, eu falei a respeito dessa divisão que ele traz. Ele faz 3 divisões. A primeira delas, que nós terminamos hoje, fala a respeito da criação até Cristo, fazendo um panorama do Antigo Testamento. A segunda parte, que nós vamos começar na semana que vem, vai falar a respeito do Natal até o Pentecostes, que vai fazer um panorama dos evangelhos. E a terceira parte, que virá no futuro, nós falaremos a respeito do Pentecostes até a parousia. A parousia ela é a segunda vinda de Cristo e vai fazer um panorama do livro de Atos, das cartas e do Apocalipse. Então hoje é um grande passo aí para todo mundo que está acompanhando. Nós estamos terminando, conseguimos terminar a primeira parte desse devocional. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração, tem ministrado a tua vida. É interessante que os temas que nós vimos até agora não é nada novo. Talvez um e outro tema te despertou mais interesse, você aprendeu algo novo. Mas de forma geral, nós apenas relembramos coisas que nós já sabíamos. Mas é interessante que, mesmo apenas relembrando, é possível ter crescimento. É interessante esse progresso que nós tivemos. E como eu já disse, eu tenho certeza que Deus tem ministrado ao teu coração e tem realmente feito com que você não apenas relembrasse, mas também pudesse agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito ao longo da história. E não só olhar para aquilo que Deus fez no passado, mas também olhar para aquilo que Deus tem feito hoje. É interessante que, por mais que nós olhamos até agora temas relacionados ao passado, nós conseguimos aplicar na nossa vida hoje, porque a palavra de Deus é atual. E o tema de hoje, tenho certeza que também vai falar ao teu coração, porque tem tudo a ver com o que nós vivemos, desde o momento em que nós nascemos, quando nós encontramos a Cristo e hoje. O nosso tema de hoje é sobre a natividade. O que é isso? O que é essa palavra estranha? Hoje nós vamos falar sobre o clímax do Antigo Testamento, ou seja, o evento que todos os profetas, de diferentes maneiras e de diferentes formas, foram conduzidos. Ou seja, o nascimento de Jesus Cristo, o Messias, o menino tão esperado, o Salvador do mundo. Nós temos 4 evangelhos que vocês sabem muito bem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é interessante que apenas Mateus e Lucas falam a respeito do nascimento virginal de Jesus Cristo e da sua infância. Marcos e João, eles começam os seus evangelhos falando a respeito de João Batista. Talvez a gente se pergunte, poxa, mas por quê? Será que eles não acreditavam que Jesus nasceu de uma virgem? Será que eles não acreditavam que Jesus ele tinha essa parte, essa natureza humana? É claro que eles acreditavam. A questão é que eles simplesmente decidiram começar os seus evangelhos com o acontecimento de João Batista. Por isso que John Stott ele foca em Mateus e Lucas. É interessante que ele vai tratar dos versículos apenas de Lucas, talvez porque Lucas ele era mais detalhista. E todos nós, quando vamos ler alguma coisa, quando vamos estudar sobre algo, gostamos de ter todos os detalhes. E pelo fato de Lucas ser mais detalhista, provavelmente John Stott usa essa ideia, essa condição para falar a respeito de Lucas. Então, o primeiro versículo que nós veremos é Lucas capítulo 1, versos 26 a 27, que fala sobre a anunciação. Diz o seguinte: Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. É interessante que do Antigo Testamento para o Novo Testamento se passam 400 anos. No Antigo Testamento, Deus usava profetas quando ele queria falar algo para o povo. Nós vimos isso nas semanas que se passaram. Mas agora, depois de 400 anos, Deus não usa mais um profeta.
Ele agora muda a sua forma e ele traz um anjo, o anjo Gabriel, que traz uma mensagem um tanto quanto complicada para Maria. Por quê? Porque ele diz para Maria que ela seria mãe de um menino. E não seria qualquer menino. Esse menino seria o Messias, Jesus Cristo, Salvador, né? E ele traz aqui, ele diz 3 títulos para Maria, que são títulos muito grandiosos, muito bonitos, mas que carregam consigo uma responsabilidade muito grande. Então, os 3 títulos são Salvador, Filho e Rei. Bom, antes da gente olhar para esses 3 títulos, a gente precisa olhar e entender essa questão de Maria ser mãe, sendo solteira, sendo virgem. Se para nós hoje, na sociedade em que nós vivemos, já é algo escandaloso, imagina naquela época. Então Maria, ela fica muito assustada, ela fica apavorada. Poxa, como assim? Eu vou ser mãe sendo que eu nem sou casada? Como eu posso ser mãe? É difícil de entender isso. E mais, eu vou ser mãe de um menino que será Salvador, Filho e Rei. O que esses 3 títulos trazem de responsabilidade? Salvador é que está indicando que esse menino receberia uma missão salvadora. E quem é Salvador, poxa, que coisa bonita, mas é uma responsabilidade muito grande salvar alguém. Ainda mais Jesus que, né, salvou toda a humanidade. Segundo, Filho do Altíssimo. Então, o nome dele estaria sobre todos os nomes, né? Ele estaria acima de qualquer outro nome. Isso também é legal, é algo muito bonito, mas também traz uma responsabilidade muito grande. E ainda rei. Então ele reinaria sobre Israel para sempre. Então não é à toa que Maria ela fica assustada, ela fica perplexa. Como assim? Peraí, me explica como isso vai acontecer. E ela pede para que o anjo realmente explique para ela. Em Lucas capítulo 1, verso 35 a 37, o anjo responde: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Bom, diante de uma resposta dessa tão bonita que o anjo deu, Maria ela poderia ter 2 reações. Uma era de aceitar e outra era de rejeitar. Poxa, que legal que Deus me escolheu, mas não tem como. Imagina o que as pessoas vão falar de mim. Que seria a resposta mais normal que talvez nós teríamos. Mas é interessante que Maria ela é totalmente submissa à vontade de Deus. E ela diz em Lucas capítulo 1, verso 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A resposta de Maria à anunciação do anjo, ela tem de forma imediata a nossa admiração. Poxa, essa mulher é guerreira. Nossa, por isso que Deus escolheu ela. Ela é submissa, ela se dispõe à vontade de Deus. E é interessante que Maria ela não faz nenhuma objeção. Ela não fala, olha, Senhor, eu aceito ser mãe, mas só depois que eu casar com José. Ou, poxa, mas eu aceito ser mãe se eu não tiver nenhuma retaliação do povo, se ninguém falar mal de mim. Ela simplesmente fala, olha, eu sou tua serva e aconteça comigo aquilo que o Senhor desejar. Ela se coloca à total disposição do Senhor. Ser mãe do Filho de Deus, com certeza é algo maravilhoso, né? Com certeza é um privilégio enorme e de ela ter sido escolhida, com certeza trazia no coração dela uma alegria sem tamanho. Mas ao mesmo tempo que era um privilégio maravilhoso, também vinha com uma responsabilidade custosa e terrível. E por que terrível? Porque colocava ela como num papel um tanto quanto complicado. Ser mãe de Deus, ok, legal, maravilhoso. Mas tem o olhar humano da sociedade em relação a ela.
Como assim? Você está grávida sendo que você nem é casada? Como assim? Que papo é esse de que o Espírito Santo te engravidou? As piadas, a forma da sociedade olhar para ela, com certeza foi algo muito complicado e que talvez para mim e para você seria algo para a gente pensar e colocar as cartas na mesa. Será que vale a pena? Será que vale a pena todo o sofrimento que eu vou passar pela sociedade, pelos meus amigos, pelas pessoas que me conhecem, para estar cumprindo com o propósito de Deus? Maria, ela deixaria de ser vista como uma mulher virtuosa aos olhos da sociedade para ser vista como uma mulher imoral. Por quê? Porque engravidou sem estar casada. Isso é inaceitável. Mas a humildade e a coragem de Maria, esse desejo de Maria de servir a Deus, ele é um contraste forte com as atitudes dos críticos da sociedade que rejeita ela, que rejeita esse fato, que zombam da vida dela. E é interessante que Maria, ela deixa a reputação dela nas mãos de Deus. Muitas vezes eu e você queremos ser usados, queremos ser escolhidos por Deus da mesma forma que Maria foi. Só que a gente não quer abrir mão da nossa reputação. Eu quero continuar sendo visto como um homem temente a Deus. Eu quero continuar sendo visto como um homem respeitado na sociedade. Talvez você, mulher, quer continuar sendo vista como uma mulher piedosa, uma mulher que é respeitada na sociedade, alguém que realmente cuida da vida e tenta ter as melhores ações possíveis. Eu quero que as pessoas continuem me respeitando. Maria, ela abriu mão de tudo isso para que, de fato, vivesse aquilo que Deus tinha para ela. Ela acabou correndo o risco de perder a boa reputação que ela tinha para servir a Deus. Muitas vezes nós fazemos com que a boa reputação seja um Deus na nossa vida e nós idolatramos isso. Eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar tendo uma boa reputação. Maria, ela teve que escolher. E ela muito sabiamente escolheu servir a Deus. E hoje ela tem uma das melhores reputações. Claro que muitas pessoas olham para ela e acabam idolatrando ela, que é errado. Mas nós precisamos aprender com Maria a ter um coração totalmente submisso a Deus e ter um coração totalmente reverente, tendo essa ideia de que nós estamos aqui para servir a Deus, fazer a vontade dele e não a nossa. Independente se isso vai manchar nossa reputação diante da sociedade ou não, porque o que importa é aquilo que Deus pensa a respeito das nossas vidas e não simplesmente o que a sociedade fala sobre nós. John Stott, ele trata a respeito do nascimento virginal. Por que isso é tão importante? Lucas capítulo 1, verso 35 diz: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que já há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." É interessante que John Stott ele afirma que nascimento virginal ele não é totalmente correto, não é uma expressão totalmente correta. Por quê? Porque sugere que algo extraordinário aconteceu no nascimento de Cristo. Mas a questão é que o nascimento dele foi normal. O que foi anormal, o que foi sobrenatural, foi a forma como ele foi concebido. Porque não foi concebido por um pai humano, mas sim foi concebido pelo Espírito Santo. Mas qual que é a importância do nascimento virginal? A questão é que a anunciação do anjo à Virgem Maria demonstra que a humanidade e o messianismo de seu filho viriam através de Maria, enquanto que a incorruptibilidade e a sua divindade viriam através do Espírito Santo. Então, por conta do nascimento virginal, Jesus Cristo teria essas duas naturezas, ao mesmo tempo humano e também divino, né? Filho de Maria e Filho de Deus. Então, por isso que é tão importante essa questão do nascimento virginal, por conta de testificar a respeito das duas divindades de Cristo, tanto a humana quanto a divina. John Stott, ele termina o nosso tema de hoje falando a respeito dos pastores. Lucas capítulo 2, verso 8 ao verso 11 diz o seguinte:
Havia pastores que estavam nos campos próximos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Hoje lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bom, os pastores naquela época não gozavam de uma boa reputação em Israel, porque eles eram vistos como pessoas desonestas e pouco confiáveis. E Deus escolhe esses caras que não tinham uma boa reputação para ver o menino Jesus e anunciar as boas novas mais extraordinárias que o mundo já ouviu. Ou seja, Jesus Cristo, o Messias que há muito era esperado, esse Messias havia nascido. E é interessante que John Stott ele afirma que os pastores, eles, quando recebem essa notícia, eles vão para verificar se é verdade, mas eles não vão assim, nossa, vamos ver o que aconteceu e tal, super animados. Eles vão para ver se era verdade. E quando eles chegam lá, eles têm as suas vidas transformadas. Ah, mas será que não é exagero? Porque era só uma criança, era só um bebê. Mas o povo esperava há muito tempo por esse Messias que tantos profetas no passado haviam profetizado de que viria para ser rei, viria para ser o Filho do Altíssimo, viria para ser o Salvador. É interessante que esses pastores voltam para suas vidas, mas agora totalmente mudados, totalmente transformados. E eles não voltam e ficam quietos, eles voltam e proferem isso para todas as pessoas. Jesus Cristo nasceu, o Messias tão esperado finalmente veio ao mundo. É interessante que todas as pessoas que têm um encontro com Jesus não conseguem, não têm como permanecer as mesmas pessoas. Billy Graham ele costumava dizer que o encontro com Jesus ilumina os nossos olhos e revigora os nossos passos. O que mudou na tua vida depois que você conheceu a Jesus Cristo? Qual que foi a grande transformação que aconteceu na sua vida? Eu quero convidar você hoje a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, por tudo aquilo que Jesus já transformou no teu ser depois que ele entrou na tua vida e começou a ser Senhor e Salvador da sua vida. Não agradeça apenas em oração, mas compartilhe conosco hoje no nosso encontro de oração, na nossa sala de oração. A gente sempre tem pedidos, sempre tem agradecimentos, mas hoje eu quero incentivar você, eu quero te desafiar a compartilhar daquilo que Jesus Cristo tem transformado na tua vida desde o momento que ele entrou e se tornou Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos olhar para esse tema, não só para hoje, mas para tantos temas que nós já vimos nessa primeira parte do livro, relembrar tanta coisa que o Senhor já fez, poder te agradecer e também enxergar como isso tem feito a diferença nas nossas vidas. Obrigado porque Jesus Cristo nasceu. Obrigado porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. E nós damos glórias ao Senhor por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas através desse devocional. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Pai. E nós louvamos ao Senhor por isso. Continue conosco no nosso tempo agora de oração, no nosso momento de compartilhar. Que seja também algo muito gostoso de poder ver tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, Pai. É no teu grande e no teu maravilhoso nome que nós oramos, Pai. Amém. Fique conosco na nossa sala de oração e lembre-se de participar das nossas programações como igreja. Valeu, gente. Até mais.